Os últimos minutos de vida de Marlon Correia ficaram registados nas imagens de videovigilância. À 1h10 da madrugada de 4 de maio de 2013, 4 homens armados entram no queimódromo do Porto durante a queima das fitas e lançam o terror. 7 anos depois, ainda não se sabe quem matou Marlon Correia. A Investigação CM falou com os pais que mantêm o quarto do filho intacto. Nada mudou, a não ser um pequeno memorial onde guardam as cinzas do filho. O casal mantém a esperança de que os assassinos sejam capturados. Este é o quarto de Marlon Correia, o quarto que dividiu com o irmão Christian quando ambos eram ainda crianças. Ali continuam os troféus e distinções do jovem atleta do Futebol Clube do Porto e do Sporting Clube de Arcozelo. Ali estão também depositadas as cinzas deste jovem que perdeu a vida em maio de 2013. As cinzas estão connosco e sentimos-nos bem dela estar de onde está. Ele tem o seu quarto, a referência do quarto dele quando a gente precisa é o quarto do Marlon. E isso faz parte do Marlon, Marlon está lá. Tem as cinzas numa caixinha branca, como ele gostava era puro, gostava do branco, pronto, está no seu branco. Está no seu espaço. E nós sentimos-nos bem por ele estar ali connosco. É o único que fica dele, é isso. Num abrir e fechar de olhos, foi-se embora. É o que está aí, é o que temos. Ali, eu sei que ali o que está são cinzas dele, mas ao princípio ajudou-me muito. Eu ia, inclusive, ninguém sabia, quando eu estava sozinha, eu pegava nas cinzas na saquinha dele e até adormecia. Pronto, com as cinzas, estava ali. Pronto, mas foi-me mentalizando que está ali igual, está aqui, estando no meu coração, não está morto, está vivo. Enquanto ele estiver dentro de mim e o meu pensamento estiver nele, ele vive em mim. E como diziam com as nossas sonrisas, ele tinha uma sonrisa parecida à minha. Ao menos, olha, vive na minha sonrisa. Vive pelo sorriso da mãe. Foi neste quarto que Marlon Correia construiu os sonhos que tinha para a vida. Hoje restam as fotografias, os brinquedos, os prémios e as recordações. Apenas objetos. Mas é junto deles que quase todas as manhãs os pais ganham forças para enfrentar mais um dia. Às vezes, para sempre, um toque, um gesto. Falar mentalmente, eu faço assim, tá, passo para acolá, também lhe dou uma. Passo-lhe os dedos. É a única forma de ter algum contacto? Mais nada isto. Toca-se assim, normalmente é de manhã. Vem-te dar os bons dias. É. E há datas que não se esquecem. Marlon Correia faria 32 anos a 4 de agosto. O aniversário foi recordado pelos pais. Foi o dia do aniversário dele, dia 4 de agosto. Eu fiz um brinde com a minha esposa. Porque era dia de aniversário. Não está connosco, mas está. Sinto-me triste, mas quero imaginar que eu sou um pouco descrente, mas quero imaginar que ele, no sítio que está, como ele era uma pessoa sumamente alegre e alegrava tudo à volta dele, que ele também siga fazendo as festas dele lá, nesse sítio onde ele esteja. E eu imagino isso e dá-me paz. As cinzas estão guardadas numa caixa branca da cor da paz. São o tesouro desta família. Jacinto não esquece todos os momentos que passou com o filho e garante que Marlon continua bem presente. E às vezes aí eu sinto perto de mim. Sinto que está aí. Há um calor, há uma luz, há um apoio, qualquer coisa. E olhar para ele, falar destes casos, é triste, mas não vou abaixo. Não vou. Ele estava feito para o triunfo. E sabia o que queria.
Marlon perdeu a vida a 4 de maio de 2013, mas acreditam os pais que continua a acompanhar a família em cada momento de alegria e de tristeza. Marlon foi assassinado a tiro no recinto da queima das fitas do Porto em 2013. Ao investigação CM, os pais revelam a dor, mas dizem manter a esperança na captura dos assassinos. Os últimos minutos da vida de Marlon Correia ficaram registados nas imagens de videovigilância. À 1h10 da madrugada de 4 de maio de 2013, 4 homens encapuzados e armados entram no queimódromo do Porto e lançam o terror num ataque violento à tesouraria da queima que durou 1 minuto e 20 segundos. Marlon encolhe-se ao ouvir o som de um tiro. Com os colegas, foge para dentro de um pré-fabricado para a direita. Em pânico, corre depois dos outros para uma saída nas traseiras. É atingido nas costas. Perdeu a vida no recinto da queima das fitas do Porto. Jacinto, o pai de Marlon, tinha falado com o filho por telemóvel pouco antes do ataque armado. Depois tentou ligar-lhe, mas o estudante de 24 anos já não atendeu a chamada. Juntamente com a mulher e mãe de Marlon, Jacinto fez o percurso até ao queimódromo. Foi ali que Christian, irmão do jovem, contou aos pais que Marlon tinha sido morto a tiro. Eu falei com o Marlon e perguntei-lhe quanto tempo demoras a chegar a casa. Ele disse que ele não falhava, ele calculava e que era exato. Ele disse que de 15 a 20 minutos estou em casa. Passaram-se 1 hora, não atendia ao telefone, nem chegou a casa. Fui fazer o percorrido com a minha esposa, até que chegámos ao local. Eu virei para o meu marido e disse assim, morto. Pronto, o meu coração disparou, foi como, não sei, como uma cortina que se abriu e disse, morto é o teu filho. Foi a minha imaginação, o meu pensamento e foi. Quem me deu a notícia direta foi o meu filho. E eu fui lá ter sozinho com a minha esposa. Começava um verdadeiro calvário para esta família que tinha deixado o terror de Caracas, a capital da Venezuela, à procura de paz, mas que perdeu Marlon num ataque armado na cidade do Porto. Depois da morte, os detalhes das imagens dos últimos momentos da vida do estudante de desporto. Marlon estava acompanhado por 4 jovens à porta de um pré-fabricado na tesouraria do queimódromo. Todos entregavam o apuro da venda de bilhetes para a queima das fitas. Ali estariam cerca de 280 mil euros. Os suspeitos chegaram de cara tapada, 2 tinham coletes com a palavra polícia. Perguntaram pelo dinheiro, Marlon ouviu um tiro. Todos fugiram. O jovem foi o primeiro a entrar no pré-fabricado e escondeu-se enquanto os colegas saíram pela outra porta. Dos assaltantes, o mais baixo e mais forte levava uma pistola de 9 milímetros. Entra no barracão, vê Marlon fugir e dispara vários tiros que perfuram a parede. 2 balas matam um jovem. As imagens mostram ainda os 3 rapazes à procura do dinheiro. Espreitam por uma janela, mas não conseguem entrar no barracão onde se encontravam as notas. Ao longe, ouve-se outro tiro. Era o 4º elemento do gangue que, à entrada da zona da tesouraria, baleou um segurança nas costas. Sem dinheiro, o grupo foge para a vedação e deixa uma mochila. O gangue sai do recinto para os 2 carros que os esperavam na estrada da circunvalação. Seguiram em direção à rotunda da Anémona, deram a volta e voltaram a passar em frente ao queimódromo. Fugiram para a parte incerta. O homicídio de Marlon Correia continua a ser investigado pela Polícia Judiciária do Porto, que 7 anos, mais de 7 anos depois do ataque armado no queimódromo, não desiste da investigação. O processo crime está no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto, mas, por enquanto, pelo menos, este continua a ser mais um crime sem castigo. A Investigação CM falou em exclusivo com o diretor da PJ do Norte, Norberto Martins, garante que a Judiciária não desiste de encontrar os homicidas. A morte desse jovem, evidentemente, tem a consternação geral que teve e tem também a consternação da Polícia Judiciária. E nós não desistimos. Decorreram 7 anos, mas nós há 7 anos que temos o processo em investigação e nós só quando de todo
do nosso ponto de vista, não for possível reunir elementos, indícios que nos apontem para o autor ou para os autores do homicídio, só nessa altura é que nós vamos desistir. Até lá não desistimos, nós continuamos a fazer, estamos neste momento a fazer a investigação relativa ao assassinato, ao homicídio do jovem. Os pais de Marlon Correia não esquecem o filho nem o ataque violento que lhe roubou a vida. Jacinto, o pai, refugiou-se na fé e mantém a esperança na investigação. Lídia, a mãe, passou por uma depressão profunda e pede apenas que seja feita justiça. São palavras ditas de lágrimas nos olhos em entrevistas exclusivas ao Investigação CN. Jacinto Correia é a imagem do sofrimento de quem perdeu um filho que estava no auge da vida. Mais de 7 anos depois do crime no recinto da Queima das Fitas do Porto, não esquece o que sentiu no momento em que soube que Marlon tinha sido morto a tiro no queimódromo. Uma explosão tremenda, sem fim. Mais que bomba. Porque é ter e deixar de ter. É como ter um pássaro na mão, ele voou, desapareceu, foi-se embora, não volta mais. Perde-se tudo. Não há palavras para dizer quando, tratando-se do que era e como foi, como tudo, 24 horas, a gente tinha falado tanta coisa. Eu tinha ido buscar naquele dia e ele ficou lá, ele foi com um carro próprio. Já não fazia falta ir lá buscá-lo porque era o último dia. Pronto, e foi o último dia para tudo. E são momentos muito tristes. E nós temos que procurar força mais além para poder enfrentar a situação. A fé, a família, a realidade da vida, porque ele não merece outra coisa. É a gente mostrar que tem capacidade para fazer algo, porque há um mais além. E ele não estaria bem se eu estivesse triste. E temos que ir falando disto. Emocionado, o pai de Marlon recorda o futuro que o jovem tinha traçado. Finalista de desporto, queria construir um centro de formação para jovens atletas de futebol. Um sonho da família que ficou por cumprir. O projeto era uma ideia, é um papel, mas a obra ia aparecer. Porque havia a parte física, havia uma pessoa muito inteligente, sabia administrar as suas ideias, tinha bons conhecimentos, 24 anos faleceu, já tinha percorrido vários países, dentro da sua especialidade, a representar equipa de futebol, esteve dentro do Futebol Clube do Porto, viveu, foi atleta deles e depois, pronto, tinha os estudos. Ele era finalista, não de licenciatura, já de mestrado, com 24 anos. Ninguém lhe fez um favor, ele era porque tinha mérito. Uma vida que ficou incompleta. Já Lídia, a mãe de Marlon, é hoje uma mulher bem diferente. Perdeu a fé, não entende como pode existir um Deus que permite a morte violenta de um ser humano que tanto tinha para dar ao mundo. Lembra-se do filho todos os dias e está sempre acompanhada por uma fotografia de Marlon. Todos os dias. Todos os dias. Ou seja, eu ao abrir os olhos na manhã, o primeiro que me lembro é do meu filho. E à noite, quando vou dormir, igual. É uma coisa que não se pode evitar. Era meu filho e era um menino muito querido. E na memória ficaram até os momentos em que Marlon conseguia dar a volta à mãe. Nós na mesa, em casa, ele comia sempre à minha frente.
E se eu estava zangada com ele por algum motivo, ele de frente a mim, ele tratava de fazer 1001 coisas para tirar-me uma sonrisa. E eu tratava de não, pronto, mas não conseguia, porque ele dava-me a volta e eu tinha que me rir para ele. Pronto, ficava o que fosse, ficava esquecido naquele momento, ou seja, que ele tinha essa habilidade comigo. E pronto. Estes pais viveram uma depressão profunda. Ganharam, entretanto, alguma força para suportar a espera de uma investigação que ainda não chegou ao fim. Também penso noutras mães que podem perder os filhos da mesma maneira que eu, com essas, não sei se chamar-lhe pessoas, que andam soltas. E então tenho sempre a esperança de que eles sejam presos. Não, de verdade não lhes desejo morte nem nada, quero que eles sofram na cadeia. Para que lhes dê tempo a pensar naquilo que fizeram. Mataram um rapaz inocente, um rapaz que podia fazer muito. Eles não, eles são umas pessoas inúteis que andam aqui que não fazem nada. Mas o meu filho era uma pessoa útil para a sociedade. E eu tenho sempre a esperança que eles paguem. É o tempo, mas não vamos desanimar. E quanto mais tempo passa, para que temos mais força. Porque há como um sentido de que há algo mais para desenvolver. Ou seja, que o caso vai ter bom porto, vai chegar a bom final. Mesmo passados estes anos todos, há esperança e acredita. Tem que ser. Tem que ser e temos que esperar até o último dia. Marlon já partiu há 7 anos, mas para Lídia e Jacinto, a esperança será a última a morrer. Que se faça justiça com todos. E cada um arque com as consequências das suas condutas. Eu peço a todos. E peço a quem está a trabalhar para que isto tenha um final, um fim, que não se canse. Que façam o melhor que puder. E que não fique ninguém de fora dos que contribuíram para esta desgraça. Enquanto a justiça não chega, há uma estrela no céu que acompanha a família e várias homenagens em terra ao jovem que partiu. Eu tenho uma estrela lá em cima. Antes dele já tinha uma estrela. Eu tenho a avó, eu tenho mãe, tenho pai, tenho irmãos, já do outro lado. O mais chegado, o mais último, é o meu filho. É uma parte de mim, é meu, já não o tenho. Se tiver algum mail que queira que seja analisado pelos jornalistas do Investigação CM, se tiver algum caso, que queira que seja analisado pelos jornalistas do Investigação CM, envie um mail para investigacm@cmjornal.pt.